Ok. Nós estamos aqui com Heloísio, né? Heloísio, diretor comercial do SAAI. E esse assunto é importante, presta muita atenção. Dívida do SAAI, não é isso, Heloísio? Isso. Quem tem dívida, SAAI, de conta de água. Bom dia, Heloísio. Bom dia, Arodoazzi, Caio Pimenta, Luciano Reis, Jacilena, que está aqui presente na mesa, e o operador Wesley. Antes de mais nada, eu gostaria de dar meus sinceros sentimentos a toda a bancada e para a família do Dr. Paulo Otti, o qual eu tive o prazer de conhecer enquanto procurador autárquico do SAAI, e uma pessoa do bem, em que todo momento estava disposto a nos orientar, né, em tudo aquilo que fosse pertinente, especialmente na parte jurídica. Não, e além disso, não só na parte jurídica, mas em outras áreas eu tive um prazer muito grande em conversar com ele em outros assuntos, né? Mas o nosso intuito aqui, Haroldo, é falar sobre dívidas da sociedade, de algumas pessoas, em que geralmente em dezembro nós fazemos o acordo de dívidas. Só que esse ano nós fizemos o diferencial, nós antecipamos esse acordo. Nós começamos dia 11 de novembro, chamando toda a comunidade de Alagoinhas, quem tem problemas, pendências com o SAAI, para que procure o posto de atendimento situado na rua Moreira Rego, em frente à Matriz, para a negociação de dívidas. Isso com descontos de juros e multa, e mora no caso, para negociações com parcelamentos, bons parcelamentos, certo? Geralmente no decorrer do ano nós fazemos parcelamento um pouco travado, né? Porque é o que se permite. Como chega no final do ano, a gente geralmente dá um pouco maior de espaço para que as pessoas entrem no ano seguinte com pendências negociadas, certo? A nossa intenção é que as pessoas mantenham as suas contas em dias. Como seria isso? Vamos imaginar que eu tive 3 contas que eu não paguei. Tipo assim, R$150. Bom, seria da seguinte forma. Geralmente, no decorrer do ano, nós botamos 30% de entrada. Isso vai ser mais flexível. As pessoas podem dar 20% de entrada, 10% de entrada. Vai depender Vocês vão muito negociar, do valor, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? E a forma, geralmente, todo ano, no meio do ano, é 3 a 4 vezes. Pelo coordenador, geralmente a gente bota até 6 até 10 vezes. Sim. Mas a gente pode até ampliar. Nessa negociação específica, Entendi. a gente pode ampliar o prazo para 24 meses, 36 meses, e dependendo do valor. E quando há negociação que acerta, que fecha, a água vem logo, liga, nova água? Na renegociação ou negociação, a gente priora a religação. Religação, Isso. né? Muito bem. Agora, Heloísio, eu tenho uma pergunta, porque todo ano o SAAI praticamente faz um programa de renegociação de dívidas. Eu quero saber o seguinte, com o passar do tempo, esse número de inadimplentes, ele tem diminuído? Você tem essa estatística? A inadimplência, na realidade, ela diminuiu, mas não o que a gente esperava no decorrer dos 2 anos. Por isso que nós, esse ano, nós ampliamos o prazo para ver se de fato há uma resposta melhor. Tivemos sim bons resultados, mas não o que a gente pensava de meta, né? Que seria em torno de 40%, certo? Ano passado nós atingimos em torno de 25%. Foi foi bom, mas não o suficiente para o que a gente pensava, certo? Porque toda a intenção do SAAI, quando na renegociação de dívida, é arrecadar em prol da sociedade, claro. Certo? Hoje nós tivemos, esse ano mesmo, 2019, nós tivemos dificuldades em aquisição de alguns materiais devido à falta de recursos, certo? Ainda estamos pagando dívidas. Então, algumas pessoas, a gente só conseguiu fazer extensão de rede, por exemplo, na comunidade semana passada, uma coisa que estava programada para janeiro. Por quê? Por causa de problema financeiro. Então, a nossa intenção é que entremos 2020 saudáveis, para que a gente consiga, de fato, cumprir todas as metas da gestão. Agora, Luiz, o Elmar o ex-diretor do Elmar esteve aqui com a gente, na Rádio 2 de Julho. Contador. Mas ex-diretor, né? Ex-diretor. E eu perguntei a ele que não tinha mais condições de ter água 24 horas na tubulação da rua. Não existe mais isso. Esse tempo acabou. Mas eu perguntei também se havia possibilidade do próprio SAAI financiar um reservatório para que isso nas contas fosse diluída na conta. É possível isso?
isso foi tocado, inclusive, pela essa bancada ano passado. Nós estudamos sobre isso. Infelizmente, por questões financeiras, porque, querendo ou não, o site teria que pagar à vista. Claro. Certo? Então, assim, naquele momento, e ainda até dezembro de 2019, nós não temos ainda a viabilidade de aquisição desse material. Sim. Certo? Então, não é uma coisa tão simples. Primeiro, por questões financeiras e por questão jurídica. Mas, segundo o próprio procurador, nós temos algumas brechas no sentido de aquisição desse material para sim, distribuição desse equipamento desde que tenha um retorno, certo? Financeiro, mas infelizmente, principalmente por questão financeira, nós não conseguimos adquirir esse material. Ô Heloísio, eu sei que antes da pergunta da nossa querida Jacilena, eu sei que não é da sua pasta, mas por gentileza leve aí, anote na sua agenda e leve para o pessoal lá do SAI, que os moradores da Serra do Ouro estão reclamando que há 3 dias sem água. Né? Na Serra do Ouro nós estamos dias de um sol, né? Muito quente. E aí você anota. E da última entrevista aqui no programa Primeira Mão, que chamou a atenção, né, nas suas declarações, a quantidade de hidrômetros, né, furtados aqui no município de Alagoas. Você vai, por gentileza, relembre essas informações, Heloísio? Pronto. Não, Aloísio. Heloísio. É um prazer conhecê-lo. Mas assim, Heloísio, é uma coisa que me deixa muito intrigada. São deliberações feitas pelo SAAI e a população só fica sabendo no momento em que ela vai lá, que ela sofre algum dano e que ela chega lá para fazer a reconstituição, né, sobre o seu fornecimento de água, e aí fica sabendo. Tipo o próprio hidrômetro. É uma coisa que me intriga muito o porquê desse hidrômetro ter sido furtado e o morador ter que ir até a delegacia prestar uma queixa, né? Então, o hidrômetro foi furtado, ele chega até lá, o SAAI, vai prestar a sua queixa para poder restabelecer a sua água e ele precisa apresentar um boletim de ocorrência. Então, isso é para o proprietário da casa, que esse hidrômetro fica na parte externa da casa. Ele tem essa responsabilidade de ter que salvaguardar esse material que é do SAAI. É essa a minha dúvida e o meu questionamento. Bom, sobre a Serra do Ouro, você falou que não era minha pasta e acaba sendo minha pasta. Acaba sendo, né? Porque nós temos um grande problema na Serra do Ouro, que é o excesso de ligação clandestina. Nós fizemos uma ação... Na Serra do Ouro? Na Serra do Ouro. Tem muito gato. Muito gato. Nós fizemos uma ação recente. Olha lá que Nivaldo Oliveira tá nós ligado. fizemos... Ele pode até confirmar. Nós fizemos uma ação recente na Serra do Ouro, em Nova República, sobre caça-gato. Nós fizemos um caça-gato. Infelizmente, por questão de piso, de solo, se você for olhar ali, a maior parte da Serra do Ouro, acho que se não for 100% ou quase 100%, é terra ainda. Então, assim, a gente dá as costas, a pessoa faz o gado. Dá as costas, a pessoa faz o gado. Nós fizemos algumas intervenções com a Polícia Civil, não na Serra do Ouro, em outros locais, de conhecimento, inclusive, da rádio, de uma delas. Não vou tocar no assunto aqui, por questão de ética, mas nós já estamos fazendo também, programando fazer entregas extrajudicial, informando da continuidade desse caso, levar, sim, para a Polícia Civil. Certo? E nós não queremos chegar a esse ponto, mas infelizmente Serra do Ouro, Calu, eu estou falando alguns lugares que é o excesso, certo? Nós temos na cidade toda uma quantidade significativa de gato, mas ali na Serra do Ouro é uma ninhada bem considerável, né? Aí quer dizer que essa falta de água nos 3 dias que os moradores estão reclamando, você, Heloísio, atribui a essa quantidade de gatos? Não só isso, não. Nós temos um problema também, que foi o crescimento desordenado, que atrapalhou. Por exemplo, nós temos ali lugares em que ainda não temos rede, que foi feito de ramal estendido, certo? Nós estamos fazendo a substituição paulatinamente, por questão financeira tem que ser paulatino, certo? Já fizemos algumas esse ano de 2019, a pessoa pode até ligar para confirmar, inclusive na Nova República.
nossa coordenadora, desculpe, eu esqueci agora o nome dela, da presidente, que é até filha do ex-vereador, de um ex-vereador faleceu recente, Mutuca, certo? E ela pode até confirmar que nós fizemos algumas extensões de rede, justamente mudando esse ramal estendido. O ramal estendido seria o tubo de 20. Geralmente é tubo de 20. Então, perde pressão. Então, algumas pessoas vão sentir problema de falta de água, certo? Além de que, com o verão, a tendência também é aumentar o consumo. Quando as pessoas começam, a partir de 21 de setembro, que é geralmente quando a gente tem o maior problema de incidência de falta de água, começa também o número de reclamações de conta. Ô, Heloísio, nós tivemos um estabelecimento aqui, salvo engano, houve uma operação, não recordo bem se foi o SAAI junto com a Polícia Civil ou se foi diretamente a Polícia Civil. Só tivemos acesso, no caso, ao boletim de ocorrência, um estabelecimento ali, até uma casa de eventos na Rua Dantas Bião, no caso, subindo a Lagoinhas Velhas, que o SAAI descobriu aí gatos, não foi? Foi, na verdade foi o SAAI e nós fizemos a denúncia à Polícia Civil em conjunto, depois nós fizemos a Operação Unidos, porque já estava, no caso, a gente cortava, fazia. Mas qual foi essa data, Heloísio, quando foi isso? Eu não recordo agora o período. Foi esse ano? Foi esse ano, 2019. Quer dizer, esse ano foi feito gato lá? Foi encontrado o gato. Mas esse ano? Não, quando foi feito o gato eu não sei. Eu sei que nós descobrimos esse ano. Esse ano. Certo? E aí nós cortamos, o proprietário religou, cortamos novamente, acho que foi na terceira ou quarta reincidência. Qual proprietário? Deste estabelecimento comercial que eu não quero. Não, peraí. Eu sei porque eu estou fazendo a pergunta, ela sabe também. Uhum. Existe um aluguel lá, né? Existe um aluguel. Existe. É uma casa de shows. Eu queria saber, quem fez? Foi da casa de shows ou foi do proprietário do imóvel? Bom, pela conversa em conjunto com o proprietário e o locatário lá na Polícia Civil, foi o locatário. O locatário. Possivelmente o locatário. Então porque ele assumiu. Ele foi conduzido e ele assumiu. Ele assumiu. Ele assumiu. Tudo bem. Certo? Ele assumiu, inclusive, o débito, negociou, tá tudo em bem. Dias com o SAAI. Tudo certo, tá certo? legal. Mas de lá para cá teve mais... Não, nesse estabelecimento específico, não. Certo? Agora, Heloísio, nós tivemos aqui, de novo, vou falar sobre a nossa entrevista com o Elmar, e veio uma discussão entre o SAAI ser privatizado ou continuar estatizado. Eu vou querer a sua opinião sincera. O SAAI, nessa situação, né? E nós estamos em crise, muitos gatos, muita gente desempregada. Você acha que o SAAI tem condições de, por exemplo, de ter crédito, que não sei se ainda tem, de ter condições de oferecer água a um custo baixo, que tenha água 24 horas na cidade? Você acha que o SAAI tem condições para fazer isso? Nós mostramos que o SAAI é viável. Sim, certo? mas ainda não é, né? Ainda está tendo dificuldade, certo? Sim. Mas o SAAI é viável, sim. Observamos, por exemplo, todo ano a gente faz o aumento de tarifa. E a gente tende a não prejudicar a sociedade jogando um maior aumento para a comunidade. E nós geralmente comparamos com alguns outros lugares, por exemplo, Niterói. Sim. Se vocês pegarem, é privado lá, se vocês pegarem a tarifa de lá, é um absurdo. A população de Alagoas reclama de 32 e 34 na tarifa mínima da R3. Se vocês pegarem lá, a tarifa menor lá é quase isso, a menor. Você comparar Niterói... Não, eu entendi ele, Heloísio. Mas é um parâmetro distante, porque a gente não sabe, por exemplo, se lá tem a disponibilidade de água que Alagoinhas tem. Nós não sabemos os insumos, né, a diferença dos preços lá do Rio de Janeiro, operados lá no Rio de Janeiro, e aqui, operacionalizados aqui em Alagoas. Bote no microfone certinho. Porque senão vai estar meio descapengado aqui. Me dê isso aqui. É melhor. Porque é o seguinte, a gente comparar, por exemplo, eu gostaria de comparar o SAAI de Alagoinhas com o SAAI de Catu. Eu acho que é uma comparação mais próxima. Catu é SAAI também. A Catu é SAAI. A Embasa, que é aqui na Bahia, né, e tem opera aqui perto de Aramari. Em Aramari,
Pronto, para saber se o pessoal tá também contente com a Embasa do jeito que está, né? Pois é. Aliás, no Conde, recentemente, teve uma manifestação contra a implantação da rede de esgoto no Conde. Contra? Contra. Sabe por quê, Haroldo? Sim. Colocaram 40% a mais na conta de água por causa da rede de Mas alguém tem que pagar, né, alguém amigo? tem que pagar. Alguém tem que A pagar o população, esgoto, mas a né? população foi pra rua. Foi pra rua, né? Foi pra rua, foi pra frente da Embasa. Enfim, eu tenho acompanhado o índice de aumento da tarifa, E reajuste. de reajuste. Eles utilizam o IGPM, né, o Índice Geral de Sim. Preços. Realmente é o índice, né, realmente que eu acredito que Não seja é o justo. IPCA, né? Não é IPCA. Mas é um índice justo. É o Índice Geral de O Preços. IPCA seria melhor, né? É a inflação. por contribuinte. Pois Mas o SAI passou muitos anos sem reajustar suas tarifas, governos passados. E isso comprometeu a Quais finanças, governos? né? Quais governos passados? Não, Paulo César, que eu lembre. José Hildo não pode dizer, na época eu não acompanhava muito. Eu não posso afirmar de José Hildo. O Elmar aqui afirmou. Pronto, se José Hildo fazia isso, eu não posso garantir. O Elmar Mas afirmou. Paulo César. Inclusive era a mesma gestora, né? Era a mesma A gestora. mesma gestora, sim. E você, Aloysio, qual foram os últimos... Na realidade, eu vou só explicar uma coisa Uhum. a Caio. Realmente, o parâmetro que nós utilizamos foi o parâmetro de Niterói, que é diferente da realidade de Alagoinhas. Vocês utilizaram o parâmetro de uma autarquia, que é o SAI de Catu, em que é puxado possivelmente de rio. Mas e a autarquia são iguais, né? Que isso também não, é. mas eu estou falando que ele falou de uma autarquia pública, Isso. não é privado. Certo? A Embasa é economia mista. A Se Embasa- você for pegar a própria Embasa, que é economia mista, você vai ver que é mais baixo da tarifa mínima, mas, Mas é até peraí, 6 metros mas cúbicos. só um minutinho. Certo? Embasa, economia. Mas quem é que manda na Embasa, hein? É porque o maior acionista é o governo. É igual a maior Sabesp, acionista. É igual a Sabesp. Mas todo Eu mundo não sei se... foi E tá no mercado as ações da Embasa? Acho que não. Não é uma empresa que tá no mercado, tá numa bolsa. SA? Mas não está na bolsa. Eu nunca vi falar de ações da Embasa. Da Coelba, sim. Inclusive eu sou acionista. Mas eu nunca vi falar de ações na bolsa da Embasa. Eu não ouvi falar nisso. Por isso que eu estou achando estranho. Mas tudo bem, continue. Voltando vai até 6 metros cúbicos a tarifa mínima. A gente ainda mantém 10 metros cúbicos. Além de que o ente público, ele tende a levar água aonde geralmente, por exemplo, nós tivemos aqui, possivelmente na gestão de 2001 a 2004, Josaildo. nós levamos água para Cambuí. Na época havia apenas 9 casas. Você acha que um ente privado vai levar uma distância considerável? Vai levar água para 9 imóveis? Depende do contrato. Né? Mas não, é difícil. 9 Mas imóveis. se houver o contrato, problema, né? Eu vou lhe dar um exemplo, porque em Conquista, Vitória da Conquista, tem esgoto já previsto em ruas que não tem casa nenhuma. Já tem lá a caixa do esgoto, já tem a rede de água. Nem casa nenhuma, não tem 9 não, tem 0. Em Conquista, que é a cidade que eu não sabia disso, é uma cidade exemplar do ponto de vista de saneamento na Bahia. Vitória, e não é uma cidade pequena, Vitória da Conquista. Você tem conhecimento disso? Não tenho Mas conhecimento fique disso. sabendo. O que me deixou um pouco triste nessa bancada agora de manhã, além, lógico, do Deve ser. foi saber que o pessoal do Conde fez uma retaliação contra o esgoto, um crime, inclusive, contra a própria praia. Eu do também Conde. não entendi, não. É, porque lá são fossas, né? São fossas. Ninguém está acostumado. É a questão do costume, né? Mas, Mas- Eloísio, o que é que eu quero chegar com isso tudo que eu falei? É o seguinte, você não acha que a interferência política dentro do SAAI, a interferência política dentro do SAAI, ele não trouxe a essa questão, né, das deficiências financeiras, que agora vocês têm que se desdobrar para poder tirar dinheiro até do pessoal. Porque gato sempre existiu em Alagoinha. Sempre. Gato sempre existiu. Né? Não só de água, como de energia também. Isso. Desde que mundo. E não só em casas de pobres, né? Mas também de gente que tem dinheiro. E gente ganha, faz bem claro, feito, né? Garoto, O pobre faz na cara, já né? teve grande empresário. Já, sim. Gente que enche piscina com gato. É, Né? já Então, teve. sempre existiu. E agora a gente vê que vocês têm um trabalho, né? Vocês fazem um trabalho até louvável, né? De conscientização e de renegociação de dívida. Mas a interferência política não trouxe
esse problema financeiro para o SAAI? Você não acha que se fosse uma gestão privada ou até uma terceirização, como é feito no Dantas Bião, não seria uma terceirização da gestão, não daria um upgrade no SAAI? Deixa eu só explicar uma coisa, Caio. Em 2007 e 2008 nós tentamos. Eu digo tentamos porque nós chegamos a praticamente quase 100%. Faltou 1% apenas para aprovação, que seria a ISO 9001. Que seria? Quem entrasse teria que praticamente se moldar a realidade da autarquia e não a autarquia se moldar a realidade do gestor. Infelizmente não foi dado continuidade a isso, certo? Com Maria das Graças agora a gente está tentando ver se consegue voltar a esse molde, certo? Eu digo isso porque em 2007 e 2008 era Maria das Graças, certo? E agora nessa nova gestão dela, a interferência política do nosso prefeito Joaquim é o mínimo possível no sentido de entrar na autarquia para de fato dizer, ó, é assim, 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 assado. Deu para entender? Então assim, ele deixa bem à vontade Maria das Graças para nós, enquanto gestores de cada parte, ela como gestora geral, ficar bem à vontade. Lógico que ela deve apresentar os relatórios a ele, isso é fato. É porque ele é o prefeito do município, a gente precisa apresentar. Só que a interferência, a ingerência dele, eu digo que é quase, se não for zero, é quase zero. Você tem quanto tempo lá? Eu já tenho 15 anos de SAAI. 15? Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz também, Marcos. Respondeu minha pergunta. Não, desculpa, mas eu vai somar. Eu fiz uma pergunta. Eu só queria que você me 7h31. Se você não acredita que Mas peraí. levou o SAAI para... Peraí. Eu vou colocar a pergunta, que são 7h30 minutos. Peraí. Anote aí. Você também vai. Tá aqui. Porque em relação a essa questão do BO, você vai fazer. Apresenta o BO que retorna ao SAAI, o custo para o dono da você vai responder. Aumenta. Deixa eu arrumar esse negócio aqui. São 7h31, a gente vai ter um intervalo. Agora, para você colocar aí. Deixa o presidente. O Elmar, eu volto ao Elmar, a entrevista de Elmar, eu sempre lembro. E a gente fazia várias questões, né? Questionava e tal. Eu vou lhe fazer, você tem 15 anos? 15 anos. Eu vou lhe fazer uma pergunta, e você não é responsável por nada. Você teve conhecimento, olha a minha pergunta, conhecimento que alguém usava o SAAI para obter um votinho, para ter um voto? Você teve conhecimento do SAAI usar alguma coisa, uma máquina, um cimento, para resolver um problema que é da prefeitura, mas não é do SAAI? Você teve conhecimento disso? Só terminando de responder a Caio. Então você vai responder daqui a pouquinho. São 7h32. A gente volta já já.